E vamos começar então com a notícia trágica do fim de semana. Apanhou toda a gente de surpresa. Eu acho que foi aquele choque que o pessoal às vezes não está preparado para ver uma coisa destas acontecer, que foi a prisão do autor de Act Age, que ficámos a saber que foi por abuso de menores. Já passo daqui um bocadinho a falar sobre o que é que ele fez para ele ser preso. Surgiu inicialmente o relatório da polícia japonesa que prenderam um autor de um mangá. Depois, mais tarde, foi-se a saber que era o autor de Act Age. Vocês não se esqueçam, e nos comentários já está o pessoal a fazer referência a isso, Act Age é um trabalho em conjunto, ou seja, tem um autor e uma desenhista. Quem foi preso foi o autor. Existem vários mangás que utilizam esta estratégia de alguém é responsável pela história e outra pessoa é responsável principalmente por passar essa história para a forma de desenho. Era exatamente isso que acontecia com Act Age. Act Age, que era aquele mangá que a Jump tinha muitas esperanças, e tem muitas esperanças. Vamos ver como é que a situação vai desenrolar, porque Act Age fazia parte da iniciativa Jump Next da revista. Basicamente, eles à procura dos próximos grandes hits que vão ser lançados naquela revista. E tinham aqui muita expectativa à volta desta Act Age. Estava a ser bem recebido e subitamente cai esta bomba. De hoje, eu estou a filmar isto neste domingo. Esta notícia é de domingo, então. Temos basicamente aqui, acho que isto até são imagens da NHK, basicamente com imagens do autor do mangá a ser preso pela polícia. Não vou mostrar muito mais, senão o pessoal da NHK não costuma gostar muito que a gente partilhe os vídeos deles nos canais de YouTube. Isto é referente a um incidente que aconteceu o mês passado, dia 18 de junho, por volta das 8 da noite. E é uma situação... Quando começou a quarentena, por causa da pandemia, o autor do mangá, o Tatsuya Matsuki, dizia que precisava de mais liberdades, que queria voltar a andar de bicicleta para se sentir livre e por aí fora. E passado muito tempo, afinal, nós percebemos porque é que ele precisava, e tinha escrevido no seu Twitter que precisava de voltar a andar de bicicleta. Porquê? Ele teve a brilhante ideia de se colocar em cima de uma bicicleta. Ele viu uma adolescente, eles dizem que era uma estudante do ensino médio, e se coloca entre 12 a 15 anos de idade, por isso uma menor. Então o que é que ele fez? Abordou essa jovem por trás e tocou, assediou-a por aí fora. Claro está que ela fez queixa à polícia, e a polícia, pelas câmaras de segurança, apercebeu-se que, passado uma hora, ele voltou a fazer o mesmo a outra miúda, e acabaram por conseguir identificá-lo. E acabaram por resultar, passado quase que um mês, 2 semanas, 3, na prisão dele. E eu espero muito sinceramente que este artista não me tenha repetido a gracinha noutros dias, porque claramente, para ele no Twitter há uns tempos atrás ter dito que queria muito uma bicicleta, voltar a andar de bicicleta e por aí fora, eu espero muito sinceramente que este idiota não tenha feito isto noutras alturas, só que se calhar as adolescentes, por vergonha, acabaram por não apresentar queixa. Uma situação muito preocupante. Claro está que isto, vocês já sabem, é terrível, principalmente para a vítima, mas depois é terrível também para o mangá. Vocês sabem que a sociedade japonesa também roda ali muito à volta da reputação, e definitivamente a reputação aqui do Act Age acaba por ficar manchada. Deixem-me só ler aqui um bocadinho. O Act Age começou a ser publicado em janeiro de 2018, uma iniciativa, tal como vos disse, da Jumpstart, como escrevi aqui no nosso artigo. Basicamente, vocês sabem que a Jump está num ciclo. A Jump está neste momento num ciclo um bocado de transição, porque vemos muitos mangás populares a terminarem e basicamente eles querem arranjar substitutos para esses mangás, e eles tinham muita fé que este Act Age fosse um dos grandes sucessos. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Já tivemos casos em que aconteceram situações similares e o mangá parou.
outras situações em que o mangá foi cancelado e em outras situações em que o mangá pura e simplesmente, passados uns meses, regressou. Não sei qual vai ser a reação da Jump. Está aqui o editor-chefe da Shonen Jump tinha dito que Chainsaw Man e Act Age eram dois títulos sobre os quais ele tinha grande expectativa. Chainsaw Man acho que está no bom caminho. Act Age, continuação do mangá, adaptação para uma série anime, fica aqui tudo um bocado em stand-by, exemplos de situações semelhantes e tratamentos diferentes. Nós tivemos, por exemplo, o caso do autor, o mangaka de Toriko, que em 2002 foi preso, foi condenado a 2 anos de prisão por pagar uma menor para ter atividade sexual com ela, foi condenado a 2 anos de prisão e o mangá que eu estava a publicar foi cancelado. Depois surge Tórico, mas Tórico surge em 2008, ou seja, ele de 2002 a 2008 teve ali, lançou um pequeno mangá, one shot ali pelo meio, mas não lançou mais nada. Ele teve 2 anos de prisão, mas não cumpriu na cadeia esses anos de prisão. Esteve em casa, em liberdade, não é liberdade condicional ou algo assim do género. Tivemos outro caso que foi o autor de Samurai X, que apanhou toda a gente de surpresa em 2017, tal como esta situação. No caso do autor de Samurai X, ele foi apanhado com DVDs de menores, em poses explícitas, pedofilia, foi preso e, no que eu considero, safou-se relativamente bem, no sentido em que ele devia ter apanhado muito mais do que na realidade apanhou. Apanhou uma multa pequena e eu acho que foram muito brandos com ele, mas ok, advogados devem ter safado o homem daquela situação, mas ok, foi aquele choque. Ele é preso em 2017 no momento em que eles estão a começar a querer relançar o mangá de Samurai X, regressar com um novo arco. O que é que eles acabam por fazer? Param o lançamento do mangá, mas o que é certo é que passados uns meses o nome de Samurai X tem tanto impacto que eles voltam novamente a começar a lançar o mangá e regressa tudo como se nada tivesse acontecido. Temos aqui então 2 abordagens diferentes. O mangá do autor Tórico, que eu agora não me lembro do nome, parou, foi cancelado. O de Samurai X, eles tinham feito uma aposta demasiado alta no regresso do mangá, que apesar deste escândalo todo do autor, acabaram por, fazer regressar o mangá, um bocado como se não tivesse acontecido nada, o que foi um bocado estranho. Isso acontecer. No Japão eu sei que regressou, aqui no Ocidente eu acho que não regressou. Pelo menos tenho essa ideia que nos States, pelo menos, o mangá em inglês Samurai X, o novo arco, não regressou. Não tenho a certeza. Quanto a uma situação semelhante em que tivemos um grande hiato foi o Log Horizon. Não por umas situações horríveis como estas, mas no caso de Log Horizon, por uma situação fiscal. O autor foi preso, mas no caso dele foi preso por fugir aos impostos, ficar com o dinheiro, não pagar impostos. Estas situações. Também foi condenado a uma pena de prisão, cumpriu a pena de prisão em casa. O que é certo é que ele teve um tratamento relativamente a estes crimes que nós vimos agora. E se nós vimos o tratamento que estes crimes tiveram, que ele teve, eu acho que ele até teve um tratamento pior. Basicamente, eles deixaram de publicar Log Horizon. No Japão, ele continuou a lançar Log Horizon, mas a editora recusou-se a publicar volumes de Log Horizon, ou seja, fisicamente não havia nada de Log Horizon durante muitos anos a ser lançado, e só agora é que voltou no formato papel a ser lançado Log Horizon no Japão, sendo que cá fora, nos Estados Unidos, pelo menos, ainda não regressou. Por isso temos aqui vários tratamentos diferentes, e é o que eu digo, é um bocado às vezes desproporcional sabermos que o autor de Log Horizon é preso por fugir aos impostos e vê a obra dele completamente quase aniquilada, série anime, teve ali 2 temporadas, a coisa parou, não voltou a regressar, só passado muitos anos, quase por milagre é que a série vai regressar, em janeiro de 2021, se eu não estou enganado, pelo menos em 2021, era para ser este ano, mas foi adiado. E depois temos o autor de Samurai X, que tem um crime que eu acho que é pior, e tem um tratamento muito soft, paga uma multa, e o mangá, passado uns meses, volta à normalidade. Por isso estou muito curioso o que é que eles vão fazer aqui à volta do Act Age. Já vimos que a Shonen Jump, no meio desta confusão toda,
basicamente veio aqui pedir desculpa ao autor de Act Age, aos leitores de Act Age, por o autor ter sido preso por abuso de menores. Basicamente o que é que eles escrevem? Houve uma informação sobre o Tatsuya Matsuki, o autor de Act Age, serializado na Weekly Shonen Jump, que o departamento editorial levará a sério. Após a confirmação dos eventos, trataremos do assunto de forma adequada. Pedimos desculpas sinceramente por todos os inconvenientes e preocupações causadas aos nossos leitores. 8 de agosto, isto foi quando é que eles emitiram a declaração. Uma peça de teatro que eles queriam fazer aqui. O pessoal da peça de teatro também já se pronunciou sobre isso. Também estão a decidir. Mas estou para ver o que é que a Shonen Jump vai acabar por fazer. Porque lá está, era um mangá onde eles tinham muitas apostas. Eles estavam a contar que fosse um sucesso muito grande para eles. Mas que subitamente tem aqui a sua face manchada. Mais tarde vimos, isto é uma notícia de dia 9, que a editora removeu a data de lançamento do 13º volume do mangá de Act Age. Ou seja, tudo leva a crer que se calhar isto vai ser adiado. Não acredito muito que eles façam Act Age chegar ao fim. O que é que vocês acham? Será que eles vão cancelar o mangá? Não sabemos. Uma das coisas que deixa mais pena nisto tudo é a ilustradora do mangá, que acaba por ser aqui um bocado arrastada para esta lama toda. Uma jovem com muito talento. Ela é basicamente uma das ilustradoras mais novas da Shonen Jump. Ela tem 22 anos. O pessoal gosta muito do estilo artístico dela. Também é uma das razões que Act Age fazia sucesso pela sua história e pela sua arte. E subitamente ela vê-se aqui um bocado numa situação muito ingrata, que o nome dela vai estar sempre associado a uma obra que vai estar manchada porque o seu autor basicamente teve este comportamento com menores e foi preso. Não sei como é que ele vai ser condenado, mas vai ter sempre aquela aura negra à volta dela. E claro está, para nós, comunidade, pessoal que se interessa mais por anime e mangá, sabe perfeitamente o que aconteceu, sabe quem é que está envolvido neste problema, nesta prisão dele, e consegue distanciar-se. Mas aquele fã casual que não sabe desta história, sempre que vir na internet, numa Wikipédia ou algum lado, a dizer que o autor da Act Age foi preso, o nome dela vai estar sempre ali associado a ele e vai ser sempre complicado. E entretanto a comunidade, eu acabei por escrever este artigo, o pessoal no Twitter está-lhe a dar muita força. O Twitter é a plataforma que ela utiliza mais para falar com os fãs, e no Twitter toda a gente começou a identificá-la. Olha, faz anos no mesmo dia que eu, 27 de dezembro. É boa pessoa. Olha, descobri isto agora. Ok, nascida a 27 de dezembro. Mas toda a gente a deixar-lhe mensagens, e lá está. E se vocês estiverem Twitter, opá, nem que seja em português, não interessa, identifiquem, deixem lá um comentário a dar-lhe uma força. Toda a gente aqui basicamente a elogiar e por aí fora. E é pena que ela estava associada a uma coisa muito promissora, subitamente ver assim um bocadito as coisas manchadas. No Japão há pessoal a movimentar-se, querem que basicamente o mangá continue. Pessoal a dizer que ela devia não só ser ilustradora, mas passar para a história. Mas não sei, é relativamente nova, não sei se a Jump vai ficar assim tão confortável quanto isso, deixá-la assumir a história do Act Age, porque eles têm várias hipóteses. Ou cancelam o mangá, eu acho que isso não vai acontecer, é uma aposta da Jump, mas lá está, como é uma franquia nova, eles podem ter a tendência de querer cancelar. A mim o que me palpita é que eles poderão substituir o autor, colocar outro autor, mas passar ela a ser a autora do mangá, não sei até que ponto eles vão deixar que isso aconteça. Uma das coisas, não que ela, pronto, é nova, mas tivemos outros mangakás que começaram a sua carreira também novos. Estou-me a lembrar, por exemplo, o autor de Attack on Titan, que na sua vida toda só lançou um mangá, que é o Attack on Titan. Ele começou muito novo a lançar Attack on Titan. Pode ser uma das hipóteses. Eu pessoalmente gostava que a Act Age não desaparecesse, que continuasse muito pela ilustradora, que ela não merecia, basicamente no seu grande hit, no seu grande mangá,
que ele fosse cancelado por um ato horrível da pessoa que estava a tratar da história. Vocês deixem aí nos comentários. É uma situação muito desagradável, muito complicada de se abordar. Não sei quanto tempo é que o pessoal no Japão vão demorar aqui a decidir a prisão dele. A prisão não, a condenação, como é que eles o vão condenar. Também vai depender se ele tem cadastro, se ele não tem cadastro. Por exemplo, o autor de Tórico, ele teve preso 2 anos, mas porque se envolveu sexualmente. Neste caso, ele tocou nela, foi um assédio, e por aí fora, seguindo a mesma filosofia, não deve ser tão pesado, mas lá está. O crime do autor de Tórico foi em 2002. Estamos em 2020. Isto agora as coisas são levadas muito mais a sério e o Japão está a ser pressionado para levar isto cada vez mais a sério. Por isso, deixem nos comentários o que é que vocês acham desta situação, que é muito, muito complicada. Lá está, no meio disto tudo, é pena para os fãs do mangá. Tenho muita pena da ilustradora, que não merecia isto, e também um voto para a miúda, para as duas adolescentes que acabaram por ser vítimas aqui deste crime, deste idiota que vocês veem aqui no ecrã.